Povo de Deus, a paz do Senhor, Thales Vilas aqui, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. E esse vídeo aqui está simplesmente muito interessante, porque aqui você vai aprender os segredos para escolher o texto perfeito para a pregação. Uma das maiores dificuldades de todo pregador é escolher o texto ideal, adequado para a sua pregação. Muitos gastam horas e muitas vezes até dias meditando em textos, garimpando textos para pregar. Se você tem essa dificuldade, como eu tenho, então fica comigo até o final desse vídeo, porque aqui eu vou te passar 5 dicas muito práticas para você escolher o texto perfeito na hora de pregar. Então, meu amigo, esse vídeo aqui está uma verdadeira utilidade pública. Então eu já peço para você, gostou do tema desse vídeo? Já deixa o seu gostei aqui embaixo e não apenas isso, se inscreva nesse canal. É só clicar no botão vermelho aqui logo abaixo. É gratuito e vem fazer parte dessa comunidade de pregadores e pregadoras apaixonados pela palavra de Deus. E olha só, se você tem o sonho de pregar a palavra de Deus, mas não sabe por onde começar, nem o que fazer, nem como montar um esboço, nem como montar uma pregação temática, textual, expositiva, eu quero te ensinar. Conheça o meu treinamento Seja um Pregador Treinando Vocacionados, um treinamento que já está chegando aí a 200 alunos e eu quero te ter como meu aluno e a minha aluna também. Clica aqui no primeiro link da descrição ou no primeiro link do comentário fixado. Vai lá, tenho certeza que será um grande investimento para a sua vida. Então, sem mais demoras, vamos para o vídeo e vamos aprender aqui os segredos para escolher o texto perfeito para pregação. Fica comigo até o final desse vídeo. Vamos lá! E em primeiro lugar, um primeiro segredo para você escolher um texto certo para pregar é o seguinte: analise o objetivo da sua mensagem. É isso mesmo, qual é o objetivo da sua pregação? Toda pregação, ela deve ter e ela deve carregar consigo um objetivo. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que eu fui convidado para pregar na próxima consagração na minha igreja, uma reunião de oração onde as pessoas se consagram a Deus. Ora, qual é o propósito de eu pregar ali? É despertar as pessoas cada vez mais para uma vida de intimidade com Deus, para uma vida de comunhão com Deus, certo? Então, qual é o objetivo do culto que você foi convidado para pregar? É um culto evangelístico? Então, o objetivo da sua pregação será evangelístico. O objetivo do culto que você irá pregar é avivamento? Então, escolha textos que falem sobre avivamento, renovo, restauração. E eu poderia dar outros exemplos aqui, mas acredito que já deu para você entender que a sua pregação deve ter um objetivo. Então, se você tem um objetivo de despertar as pessoas a uma vida com Deus, procure textos que falem sobre oração. Se você tem o objetivo de levar a igreja a se reconciliar, a acabar com as rachaduras no relacionamento, a terem amizades saudáveis entre si, procure textos que falem sobre união. Será que você está conseguindo entender? Então, o objetivo da sua pregação determinará o texto que você escolherá para pregar. Então esse é o primeiro segredo para você aprender a escolher o texto perfeito na hora de pregar. Defina e analise o objetivo da sua pregação, ok? Então, tendo dito isso, vamos para a nossa segunda dica. E em segundo lugar, um segundo segredo para você escolher o texto perfeito para pregar é o seguinte: leve em conta o seu público. Bom, falamos aqui na primeira dica a respeito do objetivo da sua pregação, que é você analisar o tema do culto, o objetivo daquela reunião na qual você pregará. Se é um culto evangelístico, doutrinário, se é um avivamento, e aí o seu texto será determinado por essa ocasião. Agora, você deve levar em consideração também, na escolha do seu texto para pregar, lembrando que o texto bíblico é a base, é de onde você extrairá a sua pregação, você precisa levar em conta o seu público, tendo em vista que os públicos podem variar. Então, por exemplo, se eu for pregar num culto de jovens, eu vou selecionar textos bíblicos que tenham exemplos de jovens que foram fiéis a Deus, que temeram ao Senhor, que venceram tentações, que cumpriram a sua chamada.
Por exemplo, eu poderia num culto de jovem pregar sobre Daniel capítulo 1, versículo 8, que Daniel decidiu não se contaminar com os manjares do rei, e poderia aplicar isso à vida do jovem, para ele não se contaminar com as ofertas do mundo. Poderia usar também Daniel capítulo 3, quando Sadraque, Mesaque e Abednego recusam-se a se dobrar diante da estátua de Nabucodonosor e ensinar os jovens para eles se recusarem da mesma forma a se dobrarem diante da cultura deste mundo. Poderia falar sobre José, sobre Davi, enfim, há muitos outros textos que tratam sobre jovens que eu posso usar e posso escolher para pregar num culto de jovens. Vamos supor que você vai pregar num culto de varões, de homens. Da mesma forma, você selecionará textos que falam sobre homens de fé, homens de oração, homens que obtiveram grandes vitórias em sua vida. Então você conseguiu perceber e entender que o público para o qual você vai pregar também é um fator determinante sobre o texto que você irá escolher, seja esse público jovem, mais velho, crianças, por exemplo, não é verdade? Vamos supor que você vai pregar para crianças num culto infantil. Obviamente, você vai selecionar textos que as crianças estão mais familiarizadas. A Arca de Noé, as 10 pragas no Egito, Jesus acalmando a tempestade, a multiplicação de pães e peixes, ok? Acredito que deu para você entender que o público vai determinar em muito o texto que você há de escolher. Então, cumpra essa dica, eu tenho certeza que esse segredo fará toda a diferença no seu ministério e também facilitará a sua vida quando você tiver de escolher um texto para pregar, ok? Qualquer dúvida, já vai deixando aqui para mim nos comentários e nós vamos interagindo. Então, sem mais demoras, vamos conhecer o terceiro segredo. E em terceiro lugar, um terceiro segredo que com certeza vai te ajudar a escolher o texto perfeito para você pregar é a seguinte: escolha um texto que falou com você. Além de analisar o objetivo do culto que você vai pregar e também o público para o qual você irá pregar, é bom que você escolha um texto que, em primeiro lugar, falou diretamente ao seu coração. É claro, a gente deve lembrar que pregação não é apenas nós falando para a igreja. É Deus, em primeiro lugar, falando no coração do pregador, e o pregador edificado, exortado e alimentado tem forças e condições de falar à igreja. Então tira da sua cabeça essa ideia de que o pregador é aquele que só chicoteia a igreja, é só aquele que dá varada e cajadada na igreja. Tira essa ideia. Porque antes de nós exortarmos aos outros de cima do púlpito, Deus nos exorta e, na verdade, deve exortar no particular. Um pregador que não ouve a voz de Deus no preparo da sua pregação, na leitura bíblica, na interpretação e montagem do sermão, não é digno de subir em cima do púlpito e querer exortar os outros. Então, uma dica fundamental para você saber e ter certeza se esse texto que você vai escolher é o texto certo para a ocasião que você vai pregar, é você se fazer essa pergunta: esse texto falou comigo? Esse texto causou uma mudança na minha vida, no meu comportamento? Esse texto me confrontou e me confortou? Se a resposta for positiva, então esse é um grande candidato a ser um texto para você pregar a palavra de Deus. Então não esqueça dessa dica fundamental. Deixe a Bíblia falar com você. Vá para a Bíblia com atitude humilde, com o coração aberto e com os ouvidos atentos para ouvir Deus falar com você, para que assim você possa ser canal de bênção para a igreja. Ok? Então escolha um texto que, em primeiro lugar, falou profundamente ao seu coração. Tendo dito isso, vamos então para a nossa quarta dica e para o nosso quarto segredo. Mas antes, tá gostando desse vídeo? Esse vídeo está esclarecendo você? Então deixa o seu gostei aqui se você ainda não fez isso e também já se inscreve nesse canal. E agora sim, vamos para a nossa quarta dica. E em quarto lugar, um quarto segredo que vai te ajudar a escolher o texto certo para você pregar é o seguinte: pergunte-se qual é a necessidade da igreja. Isso aqui é muito interessante, ok? Porque nós sabemos que, como pregadores, o nosso papel não é pregar o que os ouvintes, no caso, o que a igreja quer ouvir.
Se nós formos escolher como ouvintes as mensagens que queremos ouvir, vamos falar a verdade, a gente vai querer ouvir sobre o quê? Sobre vitória financeira, vitória profissional, vitória amorosa, não é assim? Mas na verdade nós não vamos até a igreja como vamos a um restaurante e escolhemos o que queremos comer, de forma alguma. Na verdade a igreja é semelhante mais a um hospital, onde nós vamos lá e é passado para nós não o que queremos, mas o que precisamos para que as nossas enfermidades, mazelas e doenças sejam tratadas. Assim é a pregação. Não pregamos o que o nosso público quer ouvir, mas o que eles precisam ouvir da parte de Deus. Pode ser que a igreja que você vai pregar, a sua própria igreja que você congrega, seja uma igreja que não ora, e você seja impulsionado pelo Espírito Santo a pregar sobre oração. Pode ser que a igreja que você frequenta e congrega esteja passando por problemas de relacionamento que acontecem em todo lugar. Obreiros que não se dão com obreiros, irmãs que não se dão com outras irmãs. E aí a necessidade dessa igreja é ouvir sobre perdão, sobre reconciliação, sobre sermos unidos em Cristo Jesus. Pode ser que a necessidade da sua igreja seja uma disposição maior por cumprir a chamada. Pode ser que na sua igreja ninguém queira se colocar à disposição da obra. A obra está carecendo de pessoas que trabalhem e se coloquem à disposição. Então a sua pregação, o texto que você escolherá, girará em torno dessa disposição para cumprir a chamada, desse se levantar da zona de conforto e se colocar à disposição do pastor e da igreja. Está dando para entender? Então muitas vezes o texto que vamos escolher para pregar, ele vai ser determinado pela necessidade que a igreja está passando naquele momento. Principalmente se você for o pastor ou um dos pastores da sua igreja local. Então leve essa dica, esse segredo em consideração. Eu tenho certeza que isso fará total diferença quando você for pregar a palavra de Deus. E sem mais demoras, vamos para a nossa quinta e última dica. E em quinto lugar, uma quinta dica, um quinto segredo que vai fazer toda a diferença para você escolher o texto perfeito para pregação é o seguinte: dependa do Espírito Santo. Pode ser que você chegou até essa quinta dica pensando assim: o Thales está passando apenas expedientes carnais, tudo depende de mim para a escolha do texto. Mas não é isso que eu quero que você pense, justamente eu deixei o melhor para o final. O fator fundamental e o principal segredo para escolher um texto perfeito na hora de pregar, com toda certeza é e sempre será depender do Espírito Santo. É você como pregador ir para o joelho, ir para a oração, ir para o jejum e falar com o Espírito Santo. Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu ministre? Que necessidade o Senhor tem visto na tua igreja que eu até agora não tenho visto e como pregador não tenho percebido? E eu tenho certeza que fazendo isso, o Espírito Santo revelará a você o texto correto, inspirará o seu coração naquilo que você deve pregar e a sua pregação, a sua mensagem será certeira nos corações daqueles que te ouvirão. Então, não esqueça, lembre-se sempre, vá orar. Assim que você receber um convite para pregar, já vá para a oração e já vá buscar do Espírito Santo o texto correto. Claro, levando em conta tudo que eu falei até aqui, junto com a ajuda, somado com a ajuda do Espírito Santo, eu tenho certeza que você não ficará na mão quando o assunto é escolher o texto certo para pregar. Ok? Então ore, desde a escolha do texto até antes de você pregar, quando você estiver em cima do púlpito, esteja em oração, em atitude de oração e de dependência. Isso vai fazer toda a diferença para o seu ministério. Então é isso, povo de Deus, esse aqui foi o nosso vídeo de hoje e essas foram as nossas 5 dicas, os nossos 5 segredos para você aprender a escolher o texto perfeito na hora de pregar. Esse vídeo abençoou você, ajudou você em seu ministério, então já deixa o seu gostei aqui, é a forma de você me mostrar que esse vídeo te ajudou. Não apenas isso, se inscreva nesse canal, clica no botão vermelho aqui logo abaixo, é gratuito e vem fazer parte dessa comunidade de pregadores e pregadoras da Palavra de Deus. E se inscrevendo também e ativando o sino de notificações, você garantirá que o YouTube te mostrará os próximos vídeos quando eu postar
aqui. E não apenas isso, vamos fazer uma campanha aqui, eu e mais um inscrito no canal do Thales. Pega esse vídeo e já envia para um irmão da sua igreja, para algum pregador que você conheça, lá no grupo de jovens, no grupo de irmãs, no grupo de varões, e me ajude no crescimento desse canal. Agora me conta você aqui nos comentários qual dessas dicas você vai começar a praticar imediatamente para escolher o texto perfeito para pregar. Deixa aqui para mim nos comentários e vamos interagir. E para você que chegou até aqui comigo nesse vídeo, eu vou deixar aqui para você o meu vídeo de ontem, onde eu falei sobre técnicas para se pregar bem. Você quer melhorar cada vez mais na sua pregação? Então assista esse vídeo aqui e está imperdível! E eu vou ficando por aqui e agradeço de coração a sua companhia. E te espero no próximo vídeo. Deus te abençoe e um grande abraço. Tchau!